18 de junho, Café com Deus Pai. Mensagem de hoje: um encontro muda tudo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Lucas capítulo 19, versículo 5. Zaqueu, apesar de sua riqueza e posição como chefe dos publicanos em Jericó, ansiava por algo mais profundo: conhecer Jesus. Sua estatura física limitada e a multidão que o cercava poderiam ter sido vistas como barreiras intransponíveis. No entanto, sua determinação o levou a correr adiante e subir em uma figueira, só para ter a chance de ver Jesus, que passaria por ali. Com a história de Zaqueu, aprendemos uma lição valiosa sobre busca e transformação. Esse ato de Zaqueu nos ensina sobre a importância de tomar iniciativas para alcançar o que desejamos. Para experimentar o novo, precisamos estar dispostos a fazer o que nunca fizemos. Por vezes, estamos de braços cruzados, sob a justificativa de estarmos esperando em Deus. Mas o fato é que às vezes Deus é quem está esperando algo de nós. O esforço de Zaqueu para superar seu obstáculo físico não só possibilitou seu encontro com Jesus, mas também trouxe salvação para sua casa, transformando sua vida e legado para sempre. Valorize seu relacionamento com Jesus, pois com ele haverá crescimento, maturidade, transformação e salvação. Na correria do dia a dia, é fácil nos perdermos e esquecermos da importância do nosso relacionamento com Ele, pois só assim nossa vida será completa e totalmente transformada. Como Salmos 25:14 diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Temer a Deus significa ter extrema consideração por Ele. Então, lendo mais uma vez aqui o Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Em outras palavras, aos que honram a Deus e priorizam o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Colocam Deus em primeiro lugar e os leva a conhecer a sua aliança. Deus só vai revelar a aliança dele para nós se nós o colocarmos no lugar de destaque, no lugar de primazia. É nesse lugar de intimidade que crescemos no verdadeiro amor e aprendemos a viver como Jesus viveu, criando um profundo desejo de sermos iguais a Ele. A frase de hoje é: a intimidade com Deus nos permite experimentar o que jamais viveríamos fora dessa conexão. Lendo mais uma vez, a intimidade com Deus nos permite experimentar o que jamais viveríamos fora dessa conexão. Hoje é o dia 169 de 365, a leitura bíblica de hoje é Esdras, capítulo 4, e a palavra-chave é encontro. Como tem sido o seu dia a dia? Você tem já, logo quando desperta, se colocado para ter um encontro com Deus? Você tem agradecido a Deus por mais um dia, por aquilo que você recebeu dele? Pelo travesseiro, pela cama, pelo cobertor, pelo sono, pela casa, pela sua família, pelo trabalho que você tem, pela escola que você frequenta, pelo estudo que você pode ter, enfim, tantas coisas que Ele sempre tem nos dado e nos cuidado. Como nós acabamos de ler a história de um homem que era o Zaqueu, ele era publicano. Publicanos eram cobradores de impostos. Vamos dizer que
ele seria, nos dias de hoje, como um auditor da Receita Federal. Mas, lá no tempo de Zaqueu, os publicanos costumavam cobrar tributos além daquilo que era justo. E Zaqueu era um homem de pequena estatura. E Jesus sempre estava cercado de uma multidão. Então, para que ele pudesse encontrar Jesus, ele procurou a figueira, subiu na figueira para que pudesse vê-lo e para que pudesse vencer a barreira que a multidão impediria que ele visse. E nessa busca de contato com Jesus, se você ler o texto de Lucas, lá no capítulo 19, verá que ele teve um encontro com Jesus e ele disse: se eu defraudei ou enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes. E aí Jesus disse: hoje chegou salvação a essa casa. E aquele homem que era um publicano, ele experimentou uma transformação na vida dele. Mas, saindo da história de Zaqueu e entrando agora em 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ver a história de Salomão, do valor que existe em se temer a Deus, em se colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Aqui em 1 Reis, no capítulo 3, vamos ler do versículo 4 até o 14. Olha aqui o que aconteceu com Salomão. E foi o rei aqui era Salomão, ele já tinha assumido o reinado de Israel. Salomão era filho do rei Davi, Davi morreu, ele assumiu o trono e ele foi a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Veja que Salomão priorizou tanto o reino de Deus que ele pediu para que separassem 1000 animais, para que subissem até Gibeão, para que ele pudesse oferecer para Deus, porque ele queria oferecer o melhor para Deus. Agora o versículo 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Aqui nós temos a primeira aplicação do texto. Quando você prioriza Deus, quando você teme ao Senhor, como nós lemos lá no Salmo 25, no versículo 14, ele quer revelar os segredos dele para aqueles que temem a ele. Então, a primeira aplicação, ele priorizou Deus. E Deus veio até ele e disse: pede o que você quiser que eu te dê. Muitas vezes nós queremos pedir muitas coisas a Deus e parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que nem mesmo a paz que vem pelo Espírito Santo quando nós oramos, vem até nós. Por que muitas vezes isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas que nós esquecemos que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. E nós não conseguimos, mesmo na oração, depositar toda a nossa confiança nele. Então, hoje, se você está sobrecarregado, sobrecarregada com alguma coisa que parece que impede a sua oração de subir, solte isso, diga: eu vou confiar no meu Deus, ele é maior do que esse problema. E diga: Deus, me perdoa porque eu tenho segurado isso comigo. E eu quero soltar nas tuas mãos e confiar que o Senhor é maior. Quando você faz isso e prioriza Deus, Deus vai dizer: eu estou aqui, pede o que você quiser. Agora vem o versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai. Como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Versículo 7 nos fala uma segunda aplicação. A primeira que nós tiramos é: tema a Deus, procure oferecer o melhor a Ele.
A segunda, tenha humildade diante de Deus. Veja que Salomão era filho do grande rei Davi. E ele chega até Deus e ele fala: eu sou ainda menino pequeno. Eu nem sei como sair e nem como entrar. Ele foi consagrado rei de Israel. E mesmo sentado no trono, sendo o rei, ele reconheceu: eu dependo de Deus. Muitas vezes nós temos dinheiro, temos condições e recursos para conseguir muitas coisas e não encontramos a porta certa para resolver um problema. Conheci um médico uma vez que perdeu um filho com meningite e ele estava ali contando sobre a tristeza que ele sentiu quando o filho dele se foi. Ele disse: a pior dor que um pai pode sentir é você saber que você é médico e você olhar para o seu filho e dizer: eu não posso. Com essa doença, eu não posso. Então, muitas vezes, nós pensamos: mas eu sei como fazer. Muitas vezes, eu sou advogado, eu sei como resolver. Mas, de repente, você topa com um juiz que é iníquo, que é injusto. E por mais que você tenha o direito, a caneta está na mão daquele juiz iníquo que é injusto. Por mais que você possa dizer: eu sou médico, mas de repente surge uma barreira, uma doença que a medicina não tem cura. Muitas vezes nós pensamos: eu tenho dinheiro, eu posso chegar até ali, mas a pessoa pode dizer: eu não quero ouvir. Não importa quanto dinheiro ele tem, não importa quanto dinheiro ela tem. Então, Salomão, ele era filho do rei Davi. E ele vem e ele fala: Senhor, apesar de eu ser filho do grande rei Davi, apesar de eu estar aqui sentado no trono, eu ainda sou menino pequeno. Eu nem sei como sair e nem como entrar. Tenha humildade, reconheça o Senhor nos teus caminhos. Aí vem o versículo 8: e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Versículo 9: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Versículo 10: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. O que Salomão pediu foi prudência, coração entendido, sabedoria. Ele pediu para ter um coração entendido, prudência, para discernir entre o bem e o mal, para poder ser justo, para poder fazer a coisa certa. Ele pediu sabedoria. Então aqui nós temos uma terceira aplicação. A terceira aplicação. De tantas coisas que nós podemos pedir, a sabedoria é a coisa principal. Com sabedoria, você pode não ter dinheiro, mas você pode acessar pessoas porque você sabe como falar. Com sabedoria, você pode reconhecer que, como médico, você não pode resolver um problema, mas você pode ter a sabedoria de pedir a Deus que opere um milagre. Com sabedoria, você pode ser um advogado e se deparar com um juiz iníquo, mas você pode pedir a Deus uma estratégia para que o Senhor de repente remova aquele juiz daquele lugar, que de repente a causa entre para julgamento num dia em que ele esteja de férias, ou no momento em que ele esteja convocado em outro lugar e a sua causa seja julgada por uma outra pessoa que pode dar aquele ganho da causa para aquilo que você precisa. Com a sabedoria, você consegue acessar coisas que, por mais que você tenha recursos e condições e conhecimento e estratégias, que você não conseguiria fazer. Versículo 10: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E agora, ó, Deus se agradou de Salomão.
E veja o que Deus disse para ele. Versículo 11. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa. Ah, sim, tem mais uma coisa aqui no versículo 10. Ele pediu sabedoria e detalhe, ele pediu sabedoria para cumprir o propósito de Deus. Ele falou assim: eu quero julgar bem o teu povo. Em outras palavras, o que me interessa, Deus, não é o meu interesse. O Senhor me colocou para ser rei de Israel. Então, o meu papel como rei é julgar bem o teu povo. Qual o propósito que Deus colocou na tua mão que você ainda tem negligenciado? Às vezes Deus colocou uma palavra na tua boca para você dizer para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, e você não está fazendo isso. Quando nós lemos a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2, ali logo no começo de 1 Samuel, nós vemos que tinha um sacerdote chamado Eli. E a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia fala que ele não corrigiu os filhos dele. Por ele não ter corrigido os filhos dele, Deus disse: eu os matarei. Quando você lê a história de 1 Samuel capítulos 1 e 2, você vê que em um dia determinado, o povo filisteu, que eram os inimigos deles, entraram na cidade e mataram os 2 filhos dele. E Deus avisou Eli, dizendo: eu dei a você como pai a tarefa de sacerdote de educá-los, e você não cumpriu o seu papel. Então, muitas vezes Deus está colocando coisas nas nossas mãos e nós não estamos cumprindo o propósito. Salomão aqui, ele pediu sabedoria, ele falou: eu quero poder cumprir o propósito. Eu sou rei de Israel, eu quero poder fazer isso para o Senhor. E veja o versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Deus se agrada quando eu e você pedimos a Ele condições de cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Se você tem família, o teu propósito como marido é ser um bom marido. Efésios capítulo 5, eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois. Fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja. Se você é esposa, o seu papel é ser uma mulher virtuosa. Eu também não vou ler aqui, mas Provérbios capítulo 31 tem uma lista de como uma mulher deve cuidar da sua casa. Se você é filho, se você é filha, a palavra fala sobre ter respeito aos pais, consideração. Isso é algo que em muitos lares isso tem faltado. Você tem vida por causa deles e o seu papel como seu propósito enquanto está na casa deles é honrá-los. Se você trabalha em uma empresa, o seu papel é dar o seu melhor. Não trabalhe como se estivesse trabalhando para o seu empregador, mas como se estivesse trabalhando para o Senhor. Se você estuda, o seu dever é ser o melhor estudante. Se você está numa profissão, num ofício, o seu dever é ser o melhor que você puder. Então veja que o texto aqui fala, Salomão quis isso. Versículo 11, e disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Versículo 12, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. 13, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Em outras palavras, quando nós priorizamos Deus, Ele se inclina para nos ouvir, que é a primeira coisa que nós lemos aqui. Ele chegou e disse para Salomão, pede o que quiseres que te dê, aqui no versículo 5. Quando nós priorizamos a Deus e somos humildes e pedimos por sabedoria e para cumprir o propósito dele, o Senhor se agrada de nós e ele derrama sobre nós todas as outras bênçãos. Tão somente o que ele pede para nós é o que está aqui no versículo 14.
andem nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, porque assim ele nos dá o prolongamento dos dias. E aqui, quando fala de eu também prolongarei os teus dias, não são apenas dias, porque nós temos dias em que estamos sobrecarregados, mas são dias de paz, são dias de tranquilidade, são dias de confiança de que todos os nossos projetos estão na direção dele e se realizando para a glória dele. Então, essa é a meditação de hoje. Voltando aqui para a tela do dia de hoje, um encontro muda tudo. Nós vimos aqui que Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele foi atrás desse encontro com Jesus e a vida dele mudou. E Salomão também teve um encontro com Deus. Tanto Zaqueu quanto Salomão se colocaram diante de Deus para conseguirem intimidade com ele. Se você quer ter intimidade com Deus, faça hoje como Zaqueu fez. Passe pelas barreiras. Talvez você tenha uma barreira dizendo assim, mas eu ainda não estou viciado, eu ainda tenho algumas coisas que eu não sei. Como que eu posso chegar até Jesus? Zaqueu era um publicano. Publicanos desviavam muitos tributos, mas ele teve a determinação de procurar Jesus. Se você ler Lucas 19, ele recebeu Jesus na casa dele e depois, na conversa com Jesus, ele disse: se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes. A transformação ocorreu dele ter buscado, dele ter se entregado. Talvez você não conseguiu vencer um vício, talvez tenha alguma coisa de errado na sua vida que você não consegue vencer, mas muitas pessoas se enganam, elas dizem assim, eu não posso ir até Jesus, porque eu ainda tenho isso, mas é o contrário, você vai até Ele, e aí Ele transforma a sua vida, você começa a ter relacionamento com Ele, e aí Ele te dá crescimento, e te dá maturidade, e depois te dá intimidade com Ele. Então, aceite a Jesus agora e comece a conversar com Ele, falar com Ele todos os dias. Eu tenho essa dificuldade, Jesus, e Ele realizará a mudança na sua vida. Faça essa oração para aceitar a Jesus agora e ter acesso a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você pediu para Jesus ser o teu Senhor único. Ele agora lidera a sua vida. Você pediu para Ele ser o teu Salvador porque você reconhece justamente que tem algumas coisas que você precisa mudar. E Ele vai ajudar você a mudar. Foi por isso que Ele morreu na cruz por nós, para nos trazer o perdão dos pecados. Você pediu, reconheceu Ele como teu Salvador, reconheceu que tem pecados e que precisa dele. Pediu para escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu, com o nome dos que receberam a Ele, e pediu para ter o Espírito Santo. Então hoje você teve um encontro com Jesus. E a partir de agora comece a orar, coloque essas dificuldades diante dele e ele te ajudará, assim como ele ajudou Zaqueu, a vencer as barreiras e as dificuldades dele. É Jesus que vai dar crescimento, maturidade e intimidade. Peça por isso. Diga: Deus, eu quero, em nome de Jesus, ser mais íntimo do Senhor. Me dá crescimento espiritual, me dá maturidade espiritual. Ore, leia a Bíblia, procure uma comunidade de fé, uma igreja, onde você possa congregar e se batizar nas águas. Se batize nas águas, porque lá em João capítulo 3 está escrito que aquele que nascer da água e do Espírito vê o reino de Deus. Nascer da água é buscar o batismo. E se você já é cristão há algum tempo, mas ainda não se batizou, pense nisso. Leia João capítulo 3 depois, Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Você nasceu do Espírito porque recebeu o Espírito Santo, mas é necessário nascer da água. Batize-se nas águas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje e pedimos que o Senhor venha colocar em nosso coração o temor ao Senhor, que nós possamos priorizá-lo em toda a nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos planos,
na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas empresas, nos nossos negócios. Que o Senhor agora venha estar conosco, derramando a tua sabedoria. Como Salomão pediu por sabedoria, nós pedimos que o Senhor derrame sabedoria para discernir entre o que é certo e o que é mal e que possamos sempre tomar a decisão que o Senhor quer que nós venhamos a tomar. Confirma, Deus, a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que participou desse devocional. Derrama esse encontro com cada um de nós que nos leve para a intimidade, nos dá crescimento espiritual, nos dá amadurecimento e também nos dá intimidade, que possamos ouvi-lo em nossos corações, em nossos pensamentos, recebendo instrução, iluminação, direcionamento, para que tudo seja para a tua glória, hoje e sempre, até a eternidade. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente.